que, como eu disse, né, Paulo não está nem incentivando, viu, amados, permanecer solteiro, nem incentivando ao casamento. Mas ele entende que ambos os estados civis são um dom de Deus. E a palavra que ele usa, viu, amados, é a mesma palavra usada lá no capítulo 12. Nós vamos chegar lá, quando nós vamos tratar unicamente sobre dons espirituais. Nós já falamos um pouquinho, né, na carta aos Romanos, quando nós passamos, né, lá pelo capítulo 13, e nós vamos tornar a ver um pouco mais no capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas é a mesma palavra. Então não é que seja um dom diferente dos dons espirituais. Paulo entende prontamente que o chamado para uma vida sozinho e o chamado para uma vida conjugal são igualmente importantes a Deus. São igualmente respeitáveis por Deus. E, amados, nós temos que considerar essas duas vidas com uma grande estima. Se não há a possibilidade da pessoa se conter como solteira, e quando a gente fala se conter, amados, estamos falando de desejos carnais. E quando nós falamos da concupiscência da carne, né, que é esse desejo que vem e consome a carne da pessoa, se ela não é capaz de conter isso, que ela case-se. Agora uma questão. Não que ela vá satisfazer todos os seus desejos simplesmente por casar, porque às vezes ela pode confundir isso. Ah, não, eu vou só firmar um contrato aqui com essa moça aqui para eu satisfazer todos esses desejos aqui. Mas ele percebe que aí no casamento ele tem outros tipos de desejos. E aí ele começa a entender que ele realmente não estava preparado para iniciar aquela família. Vamos devagarzinho. E quando ele diz, fiquem como eu, aqui é certeza que Paulo estava sozinho. Como eu disse, pode ser que ele tenha sido casado e nesse momento estava viúvo, ou solteiro, ou divorciado. Não, isso pra gente não importa. Importa que nesse exato momento, quando ele estava em Éfeso escrevendo essa carta, Paulo estava sozinho. E aí vem um conselho. Fiquem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. E aí nós voltamos para a palavrinha do dom. Sendo solteiro ou casado, amados, isso é algo de grande estima para Deus. Onde ambos devem ser levados com uma grandiosa santidade, amados. Seja no casamento, entre a fidelidade dos cônjuges, ou seja sozinho, mantendo toda a santidade que Deus nos separou no seu corpo. E aí vem o conselho de Paulo, no versos 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que se conservem assim. Estamos falando conselho de Paulo. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Que é uma vontade que não é contida no corpo. É algo assim, amados. Estamos falando de algo que para nós a palavra que mais se encaixaria seria abstinência, né? Quando a pessoa é viciada em alguma coisa, seja em droga, seja em bebida, seja em qualquer outra coisa, isso mexe com as redes neurais delas. Tem coisas químicas acontecendo aqui nesse rapazinho que guia a gente, que ele faz você ter vontade ou não ter vontade. E quando você se ausenta daquilo e não foi curado daquilo, a consequência é grande, porque ele vai buscar. Vai buscar porque ele precisa, acostumou o cérebro a fazer aquilo, ou gostar daquilo, ou enxergar aquilo, ou usar aquilo. Esse é um fato. É isso que Paulo está tentando chegar. Não é simplesmente desejar. Não é simplesmente, eu tô com vontade. Não, não é, amados. É algo que vai muito mais além da capacidade humana de se conter. E Paulo tratando da questão sexual. Se essa pessoa não é capaz de ter o domínio próprio e deixar a vontade, amado, porque se eu falar que não tem vontade, estaria eu sendo um hipócrita aqui na frente. Porque sim, nós já conversamos isso semana passada, é uma necessidade fisiológica do ser humano. Isso é básico, fisiologia, viu, mas biologia, é básico do ser humano. Se a pessoa não é capaz de se conter, então que ela case. Para quem conhece a palavra, amados, Paulo só está parafraseando o que o próprio Jesus disse. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E aí o próximo? Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Até aí. Olha interessante, amados, como Paulo discorre, né, a carta. Primeiro explicou aí falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutrinadores, que simplesmente abandonaram a fé, renunciar à fé. Então Paulo não está proibindo, ele está aconselhando. Aquilo que o próprio Senhor Jesus aconselhou, volta lá para o capítulo 19 de Mateus.
Então Jesus está falando sobre o casamento, falou que o homem vai deixar o pai, vai deixar a mãe, nós já falamos sobre isso, né? Não é só questão física, principalmente emocional, principalmente a consciência, principalmente cortar o cordãozinho umbilical, principalmente isso. Não só, porque só mudar de casa, mas é muito fácil. Mudar de casa é muito fácil. Mas se desligar e entender que agora a capacidade é do homem, questões e obrigações e capacidades da mulher são outras questões, nesse sentido nós temos que ter o casamento. Unir-se-ão, ambos serão uma carne. Vai começar sagrado o casamento, amados. Ambos uma carne. Agora se tornaram um. Não são mais dois, agora é um só. Lembram lá do corpo? O corpo dela não é dela, é meu corpo não é meu, é dela. Se tornamos um. E agora sendo um, o que fala o Senhor? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então o homem não tem poder de separação nisso, porque se Deus une, homem nenhum separa. Isso é uma questão, amados, inexplicável. Se foi Deus que juntou, amados, não separa o homem. Seguindo, amados, essa reciprocidade de entender que o corpo não é nosso, só é capaz de ser entendido e vivido por duas pessoas regeneradas, que estão buscando o mesmo Deus, que os dois corações foram trocados, que as duas vidas são vidas renovadas, que as duas vidas estão entregues na mão do Senhor para ser feita a vontade dele. Nós não fomos separados para qualquer jugo de servidão. Pastor, eu casei, eu não era crente. Eu vou usar o termo crente para ficar mais simples, tá, amado? E aí eu virei crente, meu marido não virou, ou vice-versa, né? O marido virou crente, a mulher não virou. Mas nós estamos vivendo bem. Amém por isso, amados. Louvado seja Deus. Que você, como uma mulher de oração, como um homem de oração, dobre todos os dias o seu joelho no chão e ó... Eu gosto muito desse texto, amados. Esse texto mexe comigo, tá? E a mulher descrente é santificada pelo marido. Ou o marido descrente é santificado pela mulher. Mas isso eu não explico, tá bom? Porque eu não sei. Eu sei que há algo que o Senhor... Ele se compadece da gente de uma certa forma, onde vê de fato um lar, onde os filhos que eram para ser imundos e agora tornaram-se santos, não estou falando de regeneração aqui não, tá, amados? Porque senão as pessoas falam, então meu filho, se eu sou nova criatura, meu marido nova criatura, nosso filho já nasce nova criatura. Não nasce. Ele nasce filho do diabo ainda, tá, amados? E ele necessita da sua própria regeneração. Mas é no sentido do lar. Onde uma família onde seria todos imundos e viveriam no mundo, no sentido ímpio do mundo, agora tem a oportunidade de viver num lar que um dos casais é cristão. Logo, por sua sorte, os filhos serão separados. É essa palavrinha que eu quero usar. Separados. Para, em seu devido momento, amados, terem um contato com a palavra. Salvação não é terceirizada, amados. Bem que eu queria. Não é. Salvação não é induzida ou coagida. A salvação ela é revelada para a pessoa, através da palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Entender que o Senhor enviou seu único filho para me salvar da condenação eterna. Para eu ser salvo, eu tenho que crer que eu estou com o filho lá na cruz e morri, foi sepultado e ressuscitado. Por isso que é o ouvir. Nós temos que conhecer isso. E pedir a Deus que nos revele isso. Eu sempre vou aconselhar o filho de vocês, tá bom? A sempre iniciar um relacionamento com muita oração. Debaixo de muita oração. Porque se a gente toma qualquer tipo de decisão precipitada no calor da emoção ou no arder do sentimento, mas a gente vai caminhar por um caminhozinho que vai trazer alguns tipos de dores que poderiam ter sido evitadas. Então, começar bem é o principal, sabe, mecanismo para que um relacionamento seja saudável. Não tô falando que vai dar certo, tá? Porque pode ser que não dê. Quem sabe lá na frente você passou um ano com a pessoa e vê que às vezes as opiniões não bateram, às vezes os conceitos de vida são diferentes, às vezes os estilos de vida, né, para o que você quer no futuro é diferente, um quer fazer aquilo, outro quer fazer outra coisa e não vai casar lá no futuro as duas opiniões, tá tudo bem. Tá tudo bem, amados. A gente não pode também demonizar isso. Paulo não demonizou o casamento, quem sou eu para fazer isso? Mas é entender que quando a gente inicia com esse propósito muito bem definido, amados, ele tende a caminhar tão bem, tende a fluir de uma forma tão natural, a fluir de uma forma que ele vai convergir naquilo que foi separado ao término da coisa, que é o casamento. Por que aí não está escrito a palavra namoro na Bíblia, amados? Porque ela não existia. A palavra namoro, a gente pesquisar, ela foi inventada pelo menos, né, dá um pouquinho mais de 100, 120 anos atrás. Que inventou a palavra. Como que era no passado, então, pastor? No passado, o pai pegava a menina, o outro pai pegava o menino, ó, o fulano de tal tem bom de família, fulano de tal também tem uma família excelente, ó, vamos juntar nossos filhos? Ah, vamos. Ó, filha, aquele é teu marido. Filha, aquela é tua esposa. Depois de um ano, nós falamos sobre isso, né? Depois de um ano havia um noivado, e depois de pouco tempo havia o casamento. Muitos não se conheciam, muitos não tinham relacionamento. Hoje pra gente é impensável esse tipo, né, de
de casamento. Para nossa cultura, tá, mas volto a dizer, a nossa cultura não faz isso e pra gente é muito anormal ver isso acontecendo, né? Na Índia ainda acontece muito isso. Sem falar, né, nos Oriente Médio toda a vida, é muito normal isso, tá, mas nossa cultura não faz isso. Mas não existia um namoro, não existia essa época de ficar paparicando e aí se beijando, não existia. O mundo veio se modernizando, mas a gente não pode tomar a forma do mundo. Então meu conselho sempre vai ser, você quer namorar? Tá preparado pra dar o passo importante do casamento, porque namorar por namorar pra mim não faz importância nenhuma. Tá com propósito? Ok, eu quero casar, pastor. Ah, um chamado divino para isso, depois desse estudo nosso, entender que há um dom para o seu casamento, há um chamado para você viver essa vida a dois e caminhar em união perante Cristo. Ah, pastor, amém por isso. Vamos orar juntos. Vamos preparar as bodas, isso é importante. Amém.